Horta, vamos falar então sobre o significado dessa vitória do ex-presidente Lula. Como é que você viu o resultado eleitoral? Uma margem muito apertada, né? Talvez surpreendente até para você. E que governo que se desenha, né? Já se anunciou, por exemplo, o Geraldo Alckmin como coordenador da transição. Bom, eu acho que a gente está enfiado ainda nesse problema, então a gente não viu a dimensão histórica do que aconteceu. Nós temos a maior votação da história do Brasil. Algumas pessoas estão dizendo da história da República, mas é da história do Brasil como um todo, por óbvio. Nós temos a primeira vez que um presidente se elege 3 vezes democraticamente no Brasil. Nós temos a primeira vez que um presidente não se reelege a partir do seu mandato, utilizando toda a máquina pública e toda a história do seu governo recente. Então, isso também é importante. Nós temos a primeira vez que uma estrutura fascista é vencida nas urnas, com todos os problemas. Isso nunca aconteceu no mundo. Sempre que você precisou apiar fascistas do poder, sempre foi através de violência, ou guerras, ou golpes, ou levantes militares, ou levantes populares para tirar essa população lá. Nós fizemos isso de forma democrática, e isso fez com que a votação fosse muito apertada. Eu sempre disse, Lula teve 60 milhões de votos. Imagina, Tucci, se ele pudesse ter dado 34 bilhões de reais de auxílio eleitoral 3 meses antes da eleição, se ele pudesse ter gasto 40 bilhões de reais para comprar o parlamento, se ele pudesse ter gasto 60 milhões de reais no segundo turno no YouTube, e se ainda tivesse de quebra a Polícia Rodoviária Federal prendendo e dificultando o voto da oposição. Então, se tudo isso tivesse acontecido, sendo o Lula o presidente, eu acho que nós teríamos feito 95% dos votos, né? Como, de alguma forma, o Saddam Hussein fazia lá no Iraque, esse tipo de coisa. Agora, aqui não. Aqui nós tivemos uma luta desproporcional entre o maior político, o maior líder de esquerda da América Latina, a sua base de apoio, que foi para a rua fazer campanha. Eu estou orgulhoso, Atucho, de estar ao lado de vocês, ao lado das pessoas que lutaram aqui, do Leandro Graz aqui do DF, da Érica Takimoto, da própria Simone Tebet, que também nos orgulhou nesse momento. Fizemos uma força muito grande, cada um com o seu grãozinho. E do lado de lá, você tinha a máquina pública, quer dizer, todo o dinheiro do Estado, todas as estruturas do Estado, e olha que todos esses golpes foram manipulados, quer dizer, aqueles e-mails que fizeram os mais velhos votarem em Bolsonaro, achando que aquilo era prova de vida, a tentativa de aumento da abstenção, essa operação da Polícia Rodoviária Federal, tudo isso são articulações de Estado, são completamente ilegais. Então a diferença de votação se deu por conta dessa assimetria, e não necessariamente por um enfraquecimento da esquerda, e muito pelo contrário, a esquerda se mostrou cada vez mais forte, e Lula essa liderança que o Brasil está precisando nesse momento.